A graça do Senhor Jesus para você, meu querido amigo, meu querido irmão, a graça de Jesus, a graça e a paz. Gostaria de deixar um texto para sua meditação neste dia. Aqui em Filipenses 3, 20 e 21 diz: Pois a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas. Meus queridos irmãos, o tema desta mensagem é cidadãos da glória em terras estrangeiras, cidadãos da glória em terras estrangeiras. Meus irmãos, amigos, Paulo, ele escreve a uma igreja situada em uma colônia romana, onde os cidadãos tinham orgulho de sua pátria. E ele usa essa metáfora para ensinar que o cristão vive no mundo, mas não pertence a esse mundo. O foco não é a terra, mas o Salvador. Havia um orgulho muito grande desses cidadãos por pertencerem a Roma. Era uma colônia que estava aí dominada por Roma, e Roma concedeu aí direito de cidadania a quem morasse nessa colônia, e eles se orgulhavam dessa cidadania porque ser romano naquela época era um status muito grande, porque, afinal de contas, quem dominava o mundo era Roma. Esse cidadão romano era um status. E, infelizmente, isso também estava trazendo esse orgulho ao coração do crente, daquele que estava se convertendo ao Senhor. E isso eles estavam colocando esse status acima de tudo, até da cidadania espiritual. E nós vemos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, que o verdadeiro cristão, ele é um peregrino nesta terra, pois ela lhe serve apenas como abrigo temporário, provisório, e a sua morada definitiva está nos céus, com Jesus. E essa esperança também animava os heróis da fé. Ser cidadão do céu animava os cidadãos da fé, dos quais se diz que, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 16. Meus queridos irmãos, irmãs e amigos, o Senhor tem um lar de glória para os seus. Ele tem um lugar de delícias, onde não há dor, nem tristeza alguma. Jesus Cristo afirmou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Sim, há muitas moradas. E é para lá que o cristão regenerado vai após a volta do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier nos buscar. A palavra céus, meus irmãos, nos fala aqui, essa palavra céus no grego, auronós, e no caso em tela, aqui, esse texto, ele faz referência ao lugar onde Deus habita. Ele habita nos céus, habita também em nosso coração. Mas também, meus irmãos, para onde Jesus foi. Após a sua ressurreição, ele foi para os céus. E os céus é a nossa pátria e também o lugar de descanso, como diz Hebreus 9, de 9 a 10. Mas eu pergunto a você, com que expectativa nós esperamos a nossa chamada ou a vinda de Cristo? Um dia nós morreremos, ou Cristo voltará para buscar aqueles que estão mortos ou que estiverem vivos para serem transformados. Mas com que expectativa você espera
a Cristo, a vinda de Cristo, a chamada também, a sua chamada, produzindo enquanto o dono da casa não chega, o que você está produzindo? Qual tem sido o seu viver? Como você está vivendo? Você está aproveitando bem cada oportunidade em santidade? Pensando e buscando as coisas lá do alto, como diz Colossenses 3:1, buscai as coisas lá do alto, nós que estamos aqui na terra. Ou você está vivendo uma vida dissoluta, irresponsável, como se Cristo ainda tardasse muito a voltar, como diz 2 Pedro 3, e você está vivendo sem compromisso nenhum, vivendo uma vida de paixões malignas, dando lugar a essas coisas. Você valoriza mais essas coisas, você ama o mundo. Mas eu quero dizer que quando Jesus voltar, ele transformará o nosso corpo de humilhação. Meus queridos, a volta de Cristo, na Bíblia, a Bíblia fala da volta de Cristo mais de 300 vezes no Novo Testamento. Os profetas do Antigo também falaram sobre esta volta. Zacarias 14:5 nos fala sobre esta volta. O próprio Senhor Jesus garantiu que voltaria para os seus em João 14:3. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Os anjos também confirmaram essa ocorrência futura em Atos 1:11. E finalmente os apóstolos, principalmente Paulo, escreveram com minúcia sobre esse importante evento da vinda de Cristo. 1 Coríntios 15:23, ele nos fala sobre isso. Eu quero dizer que a segunda vinda de Cristo tem por objetivo, sobretudo, transformar o nosso corpo de humilhação, esse corpo nosso, que ainda está em humilhação. Isto é o presente corpo, esse corpo presente. E esse corpo, meus irmãos, é extremamente limitado, é contaminado e ele envelhece. Esse corpo é limitado, ele envelhece. Esse corpo, meus irmãos, natural, humilde, ele é mortal. Esse corpo será substituído por um corpo de natureza celestial, que não está sujeito às limitações impostas por essa vida presente, não. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, que creem nele, que buscam a ele, que vivem para ele, que entregaram suas vidas a ele, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É isso que Tessalonicenses 4:16 nos diz. E os crentes que estiverem vivos serão transformados, 1 Coríntios 15:52. E tudo isso será tão rápido como um piscar de olhos, será de um piscar de olhos. O verbo grego aqui, meus irmãos, empregado para transformar, é justamente essa palavra significa mudar a forma, modificar. Em outras palavras, o poder de Deus vai produzir para nós e em nós um corpo glorioso, incorruptível, que nos dará a condição de vivermos em eterna comunhão com Ele. A Bíblia diz que carne e sangue, meus irmãos, não pode herdar o reino de Deus. Essa carne e sangue, ela tem que ser transformada. E é por isso que Cristo ressuscitou, para que nós tenhamos um corpo transformado. Na ressurreição, nossos corpos será igual ao de Cristo. Em 1 Coríntios 15:35-44, o apóstolo faz uma comparação entre a semente e uma planta lançada na terra e o corpo humano. Em sua analogia, ele destaca a diferença desse novo corpo, o qual surgirá por ocasião da primeira ressurreição, com a atual. Jesus foi a semente que morreu para produzir muito fruto. Pela fé, meus irmãos, em Cristo, o crente que também já morreu para o pecado, ressuscitará para uma nova forma de existência no céu. O túmulo vazio garante isso.
Marcos 16:6 nos fala sobre isso. Não há mais razão para se ter medo. A morte é um inimigo vencido. Cristo venceu. 1 Coríntios 15:54. Quem nos dará a vitória é Cristo. Ele ressuscitou. Na festa das primícias, meus irmãos, o primeiro molho santifica e é uma garantia para toda a colheita, como dizem Levítico 23:11. Por esse motivo, Cristo, ele é o primeiro molho, ele ressuscitou dos mortos como primícia para garantir o sucesso de toda a colheita que se dará na consumação dos séculos ou nos últimos dias. Como diz Tiago 5, capítulo 5, 7 e 8. Mas Jesus, meus irmãos, afirmou que na ressurreição nossos corpos serão semelhantes ao dos anjos. E isso enfatiza a imortalidade que alcançaremos sobre essa nova forma de vida. Jesus declara aqui em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Será semelhante espiritual e fisicamente igual ao Senhor. Glória a Deus! Ele ressuscitou para nos dar um novo corpo. Esse corpo, meus irmãos, é um corpo que, meus irmãos, é frágil. Se nós não cuidarmos dele, ele, meus irmãos, logo começa a exalar mau cheiro. Esse corpo, meus irmãos, ele fica doente, é mortal, é um corpo frágil, é um corpo, meus irmãos, muito frágil. É um corpo limitado, esse corpo nosso. Mas, meus queridos irmãos, eu quero dizer que nós devemos nos alegrar, porque a nossa pátria não está aqui. Nós aguardamos o Salvador, aguardamos ativamente o retorno do Senhor Jesus. Ele não é apenas um guia histórico, mas ele é o Salvador que virá para finalizar a nossa salvação. A salvação deste corpo humilde, limitado, corruptível. A nossa esperança não está em governos, em políticos ou na nossa própria força, mas na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa garantia. Em meio às dificuldades, olhe para cima. A sua vida é a certeza de que todo choro, dor e morte terão fim. Glória a Deus. A nossa transformação será total. Jesus transformará o nosso corpo mortal, sujeito a doenças, sujeito ao pecado e à morte, para ser igual ao corpo da sua glória, um corpo incorruptível. Essa mudança ocorrerá segundo a eficácia do poder de Jesus, o qual é capaz de sujeitar todas as coisas a si. Ele tem autoridade suprema, porque ele é o Senhor. Não se desespere com a fraqueza física, ou o envelhecimento, ou a doença. Jesus garante a ressurreição e a glorificação final. O seu corpo será semelhante ao dele. Aleluia! Eu pergunto a você, você tem vivido como um cidadão do céu ou como um inimigo da cruz, focado apenas nos desejos da terra? Quantos estão vivendo como inimigos da cruz? Estão vivendo e se entregando totalmente ao pecado deste mundo. Não querem morrer. São crentes que não querem morrer. São crentes que não querem morrer na cruz. Não querem que sua natureza terrena seja destruída. E é por isso que hoje nós vemos aí igrejas inclusivas, igrejas, meus irmãos, onde as pessoas estão buscando simplesmente alimentar suas paixões, mas não querem morrer para o pecado. E essas pessoas, meus irmãos, têm muitas das vezes confiado na sua própria autossatisfação, nos seus méritos, achando que tem merecimento do céu. Meus queridos,
não, nada que você é, o cidadania, como os cidadãos aqui de Filipos achavam que a sua cidadania era muito mais importante. Paulo diz que não, a nossa cidadania está nos céus. Jesus Cristo, ele vai transformar o nosso corpo. E ele deseja transformar a sua vida hoje, iniciando com a sua salvação e culminando com a sua glorificação. É necessário ser salvo, sim, verdadeiramente. É necessário abrir o coração para Cristo. Por isso, entregue-se a Ele. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, para você ter direito a essa cidadania dos céus, é importante que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador para garantir essa cidadania celestial. Deixe de viver para o presente século e passe a viver com a expectativa da eternidade. A nossa pátria não é aqui. Vamos viver de modo digno de Cristo, aguardando a alegria e a nossa transformação final. Meu querido amigo, abra o seu coração, arrependido, verdadeiramente, entregue-se a Cristo e viva para Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que se entregou verdadeiramente a Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Não queira viver uma vida de engano, não queira viver achando que você tem direitos e méritos diante de Deus. Não queira achar que nenhum tipo de ritualismo irá lhe dar algum status, ou confiando em senhoras e senhores desse mundo. Não pense que nenhum santo, entre aspas, ele lhe dará condição de você ser um vencedor, lhe dará direito a entrar nos céus. Eu quero dizer a você que só existe um mediador, e esse mediador se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Abra o seu coração. A Bíblia manda que creia nele. Aquele que crê em mim, não é aquele que crê em Expedito, Maria, Cosme, Mião, mas é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Não é aquele que crê em senhor, em senhores, é aquele que crê em mim. Creia em mim, é o que Jesus diz. E vinde a mim, é o que Jesus diz. E para que você possa tornar-se cidadão dos céus, ser justificados pelo seu sangue. Que Deus te abençoe e coloque em seu coração, você que já tem Cristo, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. E você que ainda não tem Jesus Cristo e vive sem esperança, usufruindo desse mundo, arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Seja salvo por Ele através da sua morte na cruz. Creia que Ele morreu por você. Entregue-se a Ele. E aí acontecerá que a sua vida será salva no momento que você crê. E você agora, deste momento em diante, estará sendo transformado e até Jesus Cristo voltar. E quando Ele voltar, você receberá um novo corpo, corpo semelhante a Ele, e você estará com Ele para sempre nos céus. Esta é a verdadeira cidadania. Esta é a cidadania que nós devemos buscar e nos orgulhar. A cidadania do reino de Deus. Ser cidadão do reino. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E alegre-se, porque é a cidadania do céu. Esta é a cidadania que nos deve orgulhar. E essa cidadania está nos céus, da onde esperamos o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que é o rei dessa cidade. Glória a Deus. Deus te abençoe e que você possa entregar sua vida a Jesus. Amém. Eu sou o pastor Eduardo. Se você quiser nos visitar,
A igreja fica aqui na rua Rio do Meio, 227, ao lado do campo de futebol. Igreja Batista Nacional de Itacaranha. Deus te abençoe. Amém.